Tu passa o dia inteiro tentando controlar a vontade de chocolate, ou também até daquele bolo que tá lá no fundo da geladeira que tu não consegue parar de pensar. Mas aí é só bater uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza que vai tudo por água abaixo. A primeira coisa que tu faz é ir lá comer, não é verdade? Aí esse docinho vira 2, que vira 3, e aí vem o quê? A culpa e o arrependimento. Aquela tristeza, frustração de eu não acredito que isso está acontecendo mais uma vez. E aí a promessa de que amanhã vai ser diferente. Amanhã chega, acontece de novo e acaba que tu não sabe mais como sair desse ciclo, porque nada muda. E nada muda, porque na verdade o problema nunca foi doce. E sim, as emoções que tu estava tentando aliviar e fugir. E a boa notícia é que existe uma solução. E não tem nada a ver com mais dieta e mais restrição. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar como mudar essa situação. Ela começa em ti. Mas antes de tudo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Rafa Mansura, eu sou psicóloga comportamental e eu passei 9 anos da minha vida sofrendo com transtornos alimentares. Mas eu finalmente, já tem alguns anos que eu consegui sair dessa situação e eu estudei, me especializei nessa área para poder ajudar cada vez mais outras mulheres a também conseguirem alcançar o equilíbrio e uma relação saudável com a comida, assim como eu alcancei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A tua instabilidade emocional te faz comer doces? Muito provavelmente, se tu tá assistindo esse vídeo, sim. E o que eu tenho pra te dizer? Se comida não é o problema, não é comida que vai resolver. E o que esta frase quer dizer, Rafa? Se tu não tá com fome, não é de comida que tu precisa. Então, tu pode comer toda a comida do mundo e tu ainda vai querer comer mais, porque tu estás tentando te preencher da coisa errada. E antes que vocês se percam aqui, eu vou falar uma coisa. Comida sim é afeto e de vez em quando a gente vai sim comer as nossas emoções. Tudo bem, só que está tudo bem quando a gente entende que isso está acontecendo, que a gente entende que não vai solucionar o problema, mas a gente identificou o problema. De vez em quando a gente percebe que tá chateada, que tá triste, que tô exausto, eu realmente preciso dar uma pausa, descansar, comer alguma coisinha aqui que eu gosto e aí depois eu volto. Só que essa não pode ser a única forma que tu tem para lidar com as tuas emoções, porque senão tu não vai estar vivendo uma liberdade alimentar. Tu acaba, na verdade, ficando presa nessa situação, onde tu não consegue dizer não, onde tu não consegue mudar essa situação. E eu sei que isso é uma grande dúvida das pessoas que começam a entender que não precisam se restringir ou começam a pensar um pouco sobre alimentação intuitiva, porque, nossa, agora que pode tudo, eu vou comer de tudo e não vou me importar com a minha saúde? Não. Porque no momento em que tu pode tudo, tu tem o poder de escolha. Tu entende que aquele alimento tá assim ali disponível. Vai ter amanhã, amanhã tem mais, e aí tu pode escolher. E aquele desejo incontrolável para de existir, que é completamente diferente quando tu fica tentando proibir e resistir e tu também não tem controle sobre aquela situação, aquilo te acontece. Então, a gente dá essa permissão para que a gente consiga justamente escolher e entender o que faz sentido pra gente. Mas vamos voltar ao início do vídeo e falar sobre a questão emocional. Comida nenhuma vai resolver essa situação. E tu vai ficar cada vez mais presa nesse ciclo. Porque quando surge uma emoção, vem vindo alguma coisa, um desconforto, uma ansiedade, e toda vez tu come, toda vez que isso acontece, tu come, passa um tempo, no momento em que deveria vir aquela reflexão do o que aconteceu, que emoção é essa, que angústia, que desconforto é esse que eu tô sentindo, tu não vai olhar pra isso. Tu vai olhar pro arrependimento de ter comido dessa forma exagerada, tu vai olhar pra como eu vou fazer pra não comer dessa forma de novo. E aí, mais uma vez, esse ciclo se inicia, porque existe alguma coisa aqui, uma emoção, alguma situação acontecendo que tu não consegue olhar, porque tu sempre coloca a comida nesse lugar. E a culpa não é tua. Isso foi aprendido. Alguém te ensinou a fazer isso. E além disso ter sido aprendido, o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. E ele gosta de tudo que é conhecido, fácil, rápido e prazeroso. Então, quando tu sente alguma emoção desconfortável, ele te faz procurar comida. Por quê? Em algum momento, pareceu que solucionou. Por mais que tenha sido, de forma rápida e momentânea,
aquilo parece que solucionou. Eu tava me sentindo angustiada, triste, aí eu comi e passou, fiquei bem. Não é que a comida teve essa solução, ela só te distraiu do verdadeiro motivo que te fez comer, ou ela só te fez liberar alguns hormônios que fizeram com que tu te sentisse bem, mas ela não solucionou o problema. E aí logo ali na frente aquilo vai voltar. Então a gente precisa entender isso, que a comida não solucionou o problema, ela só abafou um pouco a situação. E aí o teu cérebro achou que sim e começou a associar isso. E aí toda vez que tu te sente desconfortável, para não sentir aquele desconforto, para não ficar, né, se sentindo mal, que ninguém gosta, ele manda sinais para comer, porque em algum momento isso funcionou e vai vir um prazer imediato. E comer é sim muito bom, eu amo comer. Mas se todas as vezes isso acontecer, tu nunca vai conseguir de fato solucionar esses problemas. Então, o que a gente deve fazer? Entender que essa emoção, ela vai passar, por mais desconfortável que ela seja. Ela vai passar. Então a gente precisa identificar que isso está acontecendo e procurar outros comportamentos que vão ter a mesma função que a comida, nos distrair daquilo. Nossa, Rafa, mas tu não falou que eu deveria entender? Sim, mas a gente pode daqui a pouco trocar de ambiente, sair para dar uma caminhada, tentar entrar em contato com os nossos pensamentos, porque a gente, inclusive, tá sempre ouvindo música, conversando com alguém, ouvindo uma aula, ouvindo um podcast, olhando um vídeo, a gente raramente está de fato em silêncio, né? A gente muitas vezes sai para treinar, sai para correr, vai na academia ouvindo música o tempo inteiro, com estímulos. E a gente desaprendeu a ouvir o que passa na nossa cabeça. E essa é uma das formas da gente entender o que a gente está procurando. Sabe quando tem aquela voz lá no fundo? A gente precisa ouvir isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é caminhar. E eu amo fazer caminhadas reflexivas quando eu me vejo nessas situações. Porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência à ansiedade. Sou uma pessoa mais para esse lado, né? Da ansiedade, da agitação. Então, quando eu tô nessas situações, eu fico meio confusa, eu não sei bem o que tá acontecendo. Se eu ficar em casa parada, provavelmente vou recorrer à comida, eu vou ficar procurando coisas, né, para fazer. Então, eu gosto de sair, me colocar em movimento, dar uma caminhada, e aí eu vou esperando aquele tempo passar, que passaria de qualquer jeito, e aí eu vou organizando os meus pensamentos. Tem gente que gosta de fazer isso, tem gente que gosta de escrever, daqui a pouco mandar um áudio para um amigo, para uma amiga, enfim, fazer coisas que te distraiam, para que tu possa depois que passar aquela forte emoção, olhar para trás e buscar entender o que aconteceu. Só que quando a gente sempre recorre à comida, a gente fica olhando para trás pensando, por que eu exagerei? Quando é que eu vou conseguir fazer diferente? Não acredito que isso aconteceu, eu não tenho força de vontade, não tenho disciplina. E não é isso. A comida só está tendo essa função na tua vida. E isso foi aprendido. Então a gente precisa aprender a colocar outro comportamento no lugar. Vocês estão conseguindo entender isso? E aí a gente vai, aos poucos, conseguindo lidar com essa situação e trazendo cada vez mais clareza de que a comida não solucionou o problema, ela só te distraiu. E comer as nossas emoções, como eu falei no início, não é um problema, mas no momento em que tu tem outros recursos para lidar com tudo isso. Que tu aprende a suportar um pouquinho esse desconforto, porque ele é um desconforto que começa, chega no ponto máximo e diminui. E ele, na verdade, ele é muito mais curto do que realmente é. Só que quando a gente entra nesse fluxo de, meu Deus, isso é muito ruim, eu preciso fugir, eu preciso comer, isso dura muito mais tempo do que levaria se a gente lembrasse, é uma emoção, ela vai passar. Às vezes é só um dia ruim, alguns dias ruins, isso não vai durar para sempre. Quando a gente vai desenvolvendo essa maturidade para lidar com as nossas emoções, tudo fica mais fácil, porque aí a gente consegue depois olhar para o que aconteceu, ou na hora trocar de ambiente, tentar entrar em contato com as nossas emoções. Mas eu queria te mostrar que a comida nunca solucionou tudo isso. Ela só foi um comportamento que tu aprendeu e que tá tendo uma função na tua vida. Então a gente pode aprender e escolher colocar outros comportamentos no lugar. Então é isso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha servido como um alerta para abrir os teus olhos, porque quando a gente tá nessa situação parece que esse é o único jeito que tem de lidar com tudo, que a comida resolve tudo, e a gente fica se contando essa história também. Não, comer resolve tudo, o único jeito de me acalmar é comendo e não sei o que, e a gente fica reforçando essa história. Então, o primeiro ponto é identificar que a gente tem um problema e começar a olhar para novas possibilidades de lidar com essa situação. Então é isso, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal e também ativa o sininho, porque toda quarta e domingo eu tô lançando novos vídeos aqui no canal. Pode mandar também dúvidas, sugestões de vídeos e conteúdos aqui embaixo e também me acompanha nas minhas outras redes sociais, que é @RafaMansur. E é isso. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.